Questão 6. A massa e o calor específico sensível de 5 amostras de dados fictícios de materiais sólidos e homogêneos são fornecidos ao lado. Aí ele diz o seguinte: essas 5 amostras estão aqui, a amostra A, B, C, D e E. Então são 5 amostras. E aí ele deu a massa de cada amostra e deu o que mais? Ele deu a massa em gramas e deu o calor específico. Ele deu o calor específico em caloria por grama grau Celsius. E aí dessas 5 amostras, o que é que tem? Elas inicialmente estão a uma mesma temperatura inicial, beleza, e elas vão receber quantidades de calor iguais. Aí ele pergunta, qual dessas 5 amostras irá atingir maior temperatura? Vamos lá. O que é que a gente tem que saber aqui, pessoal? Olha, elas estão a temperaturas iniciais iguais, beleza, estão aí a temperaturas iniciais iguais, isso é importante, mesma temperatura inicial, e recebem quantidades iguais de energia térmica, de calor, para serem aquecidas. Estão nas mesmas condições iniciais de temperatura, recebeu o mesmo calor, mas e aí? Elas vão esquentar. Quem é que vai esquentar mais? Quem é que vai esquentar menos? Como é que eu vou saber disso? Como é que eu tenho que pensar? Bom, a gente viu que para um corpo esquentar mais facilmente, ou se ele esquenta com mais dificuldade, a gente define uma grandeza chamada de capacidade térmica, que é a quantidade de calor que o corpo recebe dividido pela variação de temperatura que ele sofre. E a gente viu que se ele sofrer uma variação de temperatura grande, se ele recebeu um pouquinho de calor e já variou muito a temperatura, é porque a capacidade térmica dele é pequena. Tá? E do mesmo jeito, capacidade térmica igual a quantidade de calor que o corpo recebe, dividido pela variação de temperatura. Se o corpo recebeu uma quantidade de calor, tá? Recebeu até uma quantidade de calor grande, mas a variação de temperatura foi pequena, que é o caso da água. O que é o caso da água, né? A água tem uma capacidade térmica grande, tá? Tem um calor específico grande, tá bom? Então, ela recebeu uma quantidade de calor, mas a variação de temperatura da água foi muito pequena, então isso significa que a água tem uma capacidade térmica grande. E a gente também definiu capacidade térmica como sendo o produto da massa pelo calor específico do corpo. Então eu tenho o Czinho e também tenho o Czão. Deixa eu fazer esse Czão aqui maior, pronto. Tem o Czão e tem o Czinho. O Czão é a capacidade térmica e o Czinho é o calor específico. Beleza? Então, se eu tenho a massa do corpo que ele me deu aqui, ó, e o calor específico, eu posso fazer esse produto, tá? Eu posso fazer esse produto e vou encontrar quem? Vou encontrar a capacidade térmica daquele corpo. Pronto, quer dizer que eu vou pegar essas massas e vou multiplicando pelos seus respectivos calores específicos. E o resultado vai ser a minha capacidade térmica. E eu quero aquele corpo que vai esquentar mais, aquele que vai adquirir a maior temperatura. E quem adquire maior temperatura vai ser aquele que a capacidade térmica vai ser a menor possível. Então, quando eu fizer esses produtos aqui, eu vou querer o resultado que der menor. Porque o menor produto, massa vezes calor específico, vai dar a capacidade térmica. E como ele quer a maior temperatura, o corpo que vai sofrer uma maior variação de temperatura vai ser aquele que tiver uma capacidade térmica mais baixa. Professor, moral da história, resume aí. Eu vou multiplicar as massas pelos calores específicos, vou ver os resultados e vou procurar o menor resultado. Esse resultado é a capacidade térmica. Porque quando ela for a menor possível, o corpo vai sofrer a maior variação de temperatura possível. E aí não tem jeito, a gente vai ter que fazer essas continhas, tá? Vou fazer aqui para mostrar. Vamos pegar a massa, 150 vezes 0,20. Aí fica uma dica, quando você tiver uma multiplicação desse tipo aqui, ó, você pega o 10 emprestado, pessoal. Você pega esse 10 aqui emprestado, né? 150. 150 é 15 vezes 10. Pegou o 10 emprestado e joga para esse termo aqui da frente. Então, é a mesma coisa que você ficar 15 vezes 2. Isso vai dar 30. Beleza. Essa é a capacidade térmica do corpo A.
Da amostra B, vamos lá, amostra B. Professor, não entendi não, vou fazer o B agora. O B, quanto é a massa do B? 50. Quanto é o calor específico do B? 0,30 ou 0,3, mesma coisa. Peguei 10 emprestado aqui, ó. É a mesma coisa que ficar 5 vezes 3, que vai dar 15. Essa é a capacidade térmica do corpo B. Beleza. Vamos para o corpo C agora. Massa do C, 250 vezes calor específico do C, 0,1 ou 0,10, mesma coisa. Peguei 10 emprestado. Isso é a mesma coisa que ficar 25 vezes 1. 25 vezes 1, 25. Lembrando que o que eu estou calculando aqui, o resultado que eu estou chegando, é o produto da massa pelo calor específico. Isso é a capacidade térmica. É o Czão, né? Que você mede em calorias. Que você mede em calorias por grau Celsius. Beleza? Você mede aí em calorias por grau Celsius. Tá certo? Essa aqui é a unidade de capacidade térmica, tá bom, pessoal? Ó, calorias por grau Celsius. Vou afastar, vou botar bem aqui, ó. Pronto. Beleza. Continuando aí. Vamos aí para o corpo C. Ou melhor, para o D, né? No corpo D, quanto é a massa? 140 gramas. Vezes, quanto é o calor específico aí? 0,25. Aí, isso aí é a mesma coisa que ficar 14 vezes 2,5. Peguei 10 emprestado, né? Ficou 14 vezes 2,5. 14 vezes 2,5 vai dar 35. Fazendo essa continha aí, né? Beleza? E o último corpo, que é o E, vai ficar a massa, que é 400 vezes 0,15. 0,15. Isso é a mesma coisa que ficar 4 vezes 15. O que foi que você fez aí, professor? Peguei o 100 emprestado que estava aqui, ó. 100. Peguei esse 100 emprestado. 0,15 vezes 100, a vírgula anda duas casas para frente, vai ficar 15. Então, isso aqui vai dar 60. Beleza? Então, a primeira dica é você fazer essas multiplicações aqui, usando esses decimais, usando essa dica aí de pegar o 10 emprestado e mover a vírgula desse número que está aqui na frente. Ok? Se eu multipliquei por 10, eu movo a vírgula uma casa. Na amostra E aqui, que eu multipliquei por 100, eu movi a vírgula duas casas. Dito isso, feito esses cálculos, e aí eu vou procurar o quê? Eu vou procurar qual é o menor valor que eu tenho. Qual é o menor valor que eu tenho aqui? O menor valor que eu tenho é 15. Quer dizer, então, que a amostra B, né? A amostra B vai ter a menor capacidade térmica. Tá certo? A amostra B, aqui, ó. A amostra B vai ter a menor capacidade térmica. Consequentemente, se ela tem, como a gente viu aqui, né? Ó, se ela tem a menor capacidade térmica, então ela vai sofrer a maior variação de temperatura, ela vai esquentar mais. Então a resposta aí seria a amostra B. Beleza? Na questão 10 você tem: você sabia que uma barra de chocolate de 100 gramas ela pode fornecer ao nosso organismo 500 calorias? Vamos lá, se concentre aí, ó. Uma barra de chocolate de massa 100 gramas pode fornecer ao nosso organismo 500 calorias alimentares, que ele chama de quilocal. Certo? Usando esse dado e seus conhecimentos de física, responda. Vamos lá. Vou fazer primeiro aqui o item A. Se você pudesse transferir toda essa energia da barra de chocolate para m gramas de água a 0 graus Celsius na fase líquida, essa água atingiria uma temperatura de ebulição, atingindo aí 100 graus Celsius. Qual seria o valor dessa massa M? Entendeu aí? Entendi não, professor. Fala aí de novo. Se eu pudesse pegar essa energia fornecida
de 500 calorias alimentares, que é a energia fornecida por uma barra de chocolate de 100 gramas. Tá bom? Vou pegar essa energia e vou usar para ferver a água, para esquentar a água de 0 a 100. Para esquentar a água de 0 a 100. Tá certo? Para ferver não, para esquentar de 0 a 100, para mudar a temperatura. Qual seria a massa de água que eu deveria utilizar? Vamos lá. Se tem variação de temperatura, pessoal, eu vou usar o quê? Eu vou usar quantidade de calor sensível. Vou usar quantidade de calor sensível. Vou usar essa expressão aqui, ó. Quente meu coração variou de temperatura. Pronto. O professor tá tão romântico hoje, né? Pois é, ó. Uma frasezinha para você decorar aí, por enquanto, essa expressão, se você já não tiver decorado aí. É feia essa palavra decorar, mas inicialmente a gente tem que lembrar das expressões para a gente poder aplicá-las às formas. Então, a quantidade de energia que eu tenho que fornecer, tá? Vai ser de 500 quilocalorias, tá bom? 500 quilocalorias. Vou botar aqui de outra cor a unidade. Quilocalorias. Para esquentar uma massa, que eu vou descobrir que massa é essa, que é a massa de água, que ele está me pedindo. Vou usar o calor específico, que é 1 caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura, que vai ser de 100 graus Celsius. A final menos a inicial, 100 graus Celsius. Beleza? E aí, é só fazer essa continha, né, pessoal? Então, ó, eu posso cancelar graus Celsius com graus Celsius, caloria com caloria. Tá? O K, ele vale 1000, prefixo K vale 1000, de maneira que a minha massa vai ficar. Outra coisa que eu posso cancelar também aqui, ó, esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0 aqui. Professor, mas pode cancelar muita coisa, né? Você tem que ficar prestando atenção o que é que você já pode ir cancelando, que é para já ir facilitando. Então, de um lado aqui ficou 5, né? Ficou 5 vezes 1000, que esse K aqui ele vale 1000, né? E do outro lado aqui ficou M vezes 1, que é o próprio M, né? Tá certo? Lembre que a minha unidade vai estar em gramas, ó. Olha a unidade aqui, ó. Como é importante a gente ir colocando essas unidades para a gente saber qual é a minha unidade final. Então, a minha massa que eu vou achar vai ser 5 kg. Tá certo? O 1000 vale K, é o prefixo, e a minha unidade de massa vai ser aqui em gramas. Beleza? Se uma pessoa, vamos aqui para o item B, se uma pessoa de massa 70 quilos ingerisse essa barra de chocolate e utilizasse toda essa energia para subir uma escada com degraus de 20 centímetros de altura, quantos degraus essa pessoa poderia subir? Então, primeiro, o que a gente tem que fazer aqui? É uma questão que está falando de energia potencial gravitacional. Aí a gente vai lembrar de um assunto lá do primeiro ano. Tá certo? Beleza. E ele diz aqui que a pessoa de massa 70 quilos, ela vai ingerir essa barra de chocolate. A barra de chocolate já tem uma energia que a gente sabe quanto é. Quanto é aqui a energia fornecida pela barra de chocolate? Vai ser de 500 quilocalorias. É a energia fornecida aí pela barra de chocolate. E essa pessoa quer usar essa energia para subir uma escada. Pronto. A energia, que eu vou chamar aqui de EPOT G, que é a energia potencial gravitacional, anote aí, ela depende da massa do corpo, que está subindo, que a gente sabe que é 70 gramas, depende da gravidade e depende da altura que eu quero subir. Tá certo? Sempre que eu tenho um objeto, por exemplo, imagina um objeto que está aqui no chão, e eu vou levantar esse objeto aqui a uma determinada altura, eu tenho que saber aqui, ó, quanto foi a altura que esse objeto foi erguido, preciso saber da massa desse objeto, e eu estou numa região aqui que tem gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Como é que eu calculo a energia desse corpo? Lá em cima, energia potencial gravitacional,
Supondo que ele esteja parado lá em cima, né? Tá? Perceba que essa energia está associada com a altura que eu levantei o objeto. Então eu pego a massa em quilos, gravidade em metro por segundo ao quadrado e pego a altura em metros. Calculo e aí vou obter minha energia potencial gravitacional em joules. Beleza? Energia em joules. E aí, eu vou usar essa energia aqui, ó, da barra de chocolate para subir essa escada. Então, como é que vai ficar? Olha só. Então, para eu usar essa expressãozinha aqui, da energia potencial gravitacional, eu vou ter que fazer essa transformação aqui, ó, de quilocalorias para joules. Tá bom? Vou ter que fazer essa transformação para joules. Então, vamos lá, ó. Vai ficar 500 quilocalorias. 500 quilocalorias. Eu vou ter que transformar isso para joules. Como é que vai ficar isso aí? Para eu transformar em joules, que é uma outra unidade de energia, tá, pessoal? E aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar isso aqui por 4,2. Tá bom? Ó? Que ele dá essa relaçãozinha aqui pra gente. Colocando de outro modo, usando o fator de conversão, ó, 500 quilocalorias, eu vou multiplicar por esse fator de conversão. Eu sei que uma caloria, eu vou colocar embaixo, porque eu quero cancelar caloria embaixo com caloria em cima. Vou usar esse fator de conversão para transformar em joules. Por isso que eu tenho que multiplicar, ó, por 4,2 joules para obter meu resultado em joules. Perceba que aqui eu cancelo caloria com caloria e sobra só a unidade de joules. E aí eu multiplico 500, né, 500.000, 500K vezes 4,2. Quando eu faço essa continha aí, ó, 500 vezes 4,2, eu vou ficar com 2.100. Então, eu calculei aqui a minha energia potencial gravitacional, já está em joules, ó. Ela já está em joules. Vai ficar 2.100, tá? Quilojoules. Perceba que eu não mexi no K, ó. Eu não mexi no K. O Kzinho que é 1.000 está aqui, ó. Isso aqui é igual a massa em quilos, gravidade em metros por segundo ao quadrado e a altura que eu vou achar em metros. Vamos lá. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está usando a energia de 500 quilocalorias que foi fornecido pela barra de chocolate, tá? E esse homem vai ingerir essa energia e quer saber quanto de altura ele consegue subir. Para isso a gente vai usar essa expressãozinha aqui, ó, que é a expressão da energia potencial gravitacional, tá? Que depende da massa, da gravidade e da altura que eu quero levantar esse meu corpo, beleza? E aí é o seguinte, eu tenho que prestar atenção que para eu usar a expressão da energia potencial gravitacional, a minha energia tem que estar em joules. Eu tenho que transformar esses 500 quilocalorias em joules. Para isso eu preciso multiplicar por 4,2 joules. Tá? É uma regrinha de 3. Uma caloria vale 4,2 joules. 500 calorias vale quantos joules? Aí eu faço uma regrinha de 3. Ou então eu já uso direto esse fator de conversão. Se eu quero transformar de caloria em joules, se eu tenho caloria aqui em cima, eu vou colocar caloria aqui embaixo, que é para cancelar. Caloria em cima com caloria embaixo, para eu cancelar. Uma caloria vale quanto? Vale 4,2 joules. Cancela caloria com caloria e eu multiplico. Ó, 500K vezes 4,2. 500 vezes 4,2 fica 21.000, ou melhor, 2.100, né? Aí eu vou repetir o meu prefixo, ó, K, que eu não mexi com ele, vale 1.000, e boto a unidade, joules. E aí eu já tenho o meu valor da energia da barra de chocolate, que estava em quilocalorias, e eu já transformei para quilojoules. Aí eu já posso usar a minha equação. Beleza? E aí agora é só eu resolver minha equaçãozinha. Olha só como é que vai ficar. Vamos aqui. Eu posso cancelar aqui, se você prestar atenção agora, ó, esse zero com esse zero aqui. Pronto. E aí vai ficar
21 quilojoules nesse primeiro membro. E aqui eu vou ficar com 7. Né? 7 e o H aqui, ó. Deixa eu tirar esse joule aqui, não precisa nem colocar esse joule agora não. Pronto. E esse K, lembrando que ele vale 1000, né? Ele vale quanto? Ele vale 1000. Então vai ficar 21.000 igual a 7 vezes H. Então quanto é que vale o meu H? 21.000 dividido por 7. Vão valer aí 3.000 metros. Aí eu achei a minha quantidade de metros que a pessoa pode subir. Aí isso equivale a quantos degraus? Aí você lembra lá que cada degrau tem 20 centímetros. Você lembra lá, ó, que cada degrau vai ter quanto? Cada degrau vai ter 20 centímetros de altura. Se ele subiu 3 metros, isso equivale a dizer que ele subiu quantos degraus de altura? Aí você tem que transformar de centímetro para metro, né? 20 centímetros equivale a 0,2 metros, é uma divisão por 100. E aí eu só faço dividir, ó. 3.000 dividido por 0,2, que vai dar aí, quando eu fizer essa divisão, o que equivale aí a 15.000 degraus de escada. Beleza? Uma fonte térmica foi utilizada para o aquecimento de 1 litro de água. 1000 gramas. Então, 1 litro de água, ele já colocou aqui para a gente, ó, 1000 gramas. Que 1 litro de água equivale a 1 quilo. Da temperatura ambiente, de 20 graus Celsius, até o ponto de ebulição, que é 100 graus Celsius. Em um intervalo de tempo igual a 1 minuto e 40 segundos, com um rendimento de 100%. Então, são várias informações que ele está te dando aí, tá certo? Então, primeiramente, você vai anotar todas essas informações que ele está te dando na questão. Você lê a questão, anota as informações, e aí depois você vai ver qual é a equação que você vai utilizar, tá bom? Aí ele diz, sendo o calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius, qual o valor da potência dessa fonte? Vamos lá. Está falando de variação de temperatura? Sim ou não? Está. Então eu vou usar a minha expressãozinha do calor sensível. Quantidade de calor igual a massa vezes o Czinho, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura. E aí ele me deu o quê? Ó? Ele me deu a quantidade de massa de água que eu vou aquecer, que vão ser aí 1000 gramas, tá certo? Me deu o calor específico da água que eu vou utilizar no estado líquido, 1 caloria por grama grau Celsius. Perceba que as unidades estão bem ajeitadinhas, ó. Caloria por grama grau Celsius, calor específico. A massa está em gramas, certo? E aí essa variação de temperatura vai ser de 20 para 100 graus Celsius. Então, temperatura final 100 menos a inicial, que é 20. E aí eu calculo a minha quantidade de energia. Como ele está falando aqui, pessoal, de potência, né, de intervalo de tempo, e calcule a potência dessa fonte, olha aqui qual é a dica que eu vou dar para você. Quando você tem a expressão fundamental da calorimetria, que é essa aqui, para você calcular a quantidade de calor sensível para aquecer o corpo, que muda a temperatura do corpo, você pode dividir o primeiro membro e o segundo membro pelo tempo. Se eu dividir o primeiro membro pelo tempo e o segundo membro todinho pelo tempo, olha que relação interessante que eu acho. Eu encontro a quantidade de calor pelo tempo. Isso é uma relação de energia pelo tempo. Energia pelo tempo é potência. Então eu já descubro aqui a potência da minha fonte. Ó. Quando eu divido a quantidade de calor pelo intervalo de tempo que passou, energia dividido pelo tempo. Isso aí é o conceito de potência, pessoal. No caso aqui, a potência térmica que está sendo usada para aquecer o corpo. E olha só, lembra que a gente falou de vazão em aulas anteriores? Quando eu tenho volume por tempo, quando eu tenho massa por tempo, isso aqui também ó, poderia ser uma unidade de vazão. Massa por tempo. Mas ele não falou nem de vazão na questão, não. E aí, ó, ficaria aqui massa, calor específico, variação de temperatura e intervalo de tempo. Essa expressãozinha aqui, eu posso relacionar
para encontrar o que ele está me pedindo na questão, que é a potência da fonte. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir cada membro desse aqui, ó, pelo tempo. Pelo intervalo de tempo. Primeiro membro, eu vou descobrir a potência, e aí eu vou ver aqui, ó. Vou substituir a informação que estava faltando. Ele me deu um intervalo de tempo, ó, que essa água demora para ser aquecida. 1 minuto e 40 segundos. Então, aqui em cima eu vou botar 1000. Tá certo? Então, coloquei a massa. 1 é elemento neutro da multiplicação. Não vou nem colocar m vezes 1000. E aqui eu vou colocar 80, né? Ó. Tudo isso dividido por 1 minuto e 40 segundos. Que eu vou colocar tudo em segundos, tá, pessoal? Tá certo? Vou colocar tudo em segundos. Quanto é 1 minuto e 40 segundos? Tudo isso em segundos. Vai dar 100 segundos, exatamente. 100 segundos. Eu preciso que o meu tempo esteja em segundos. Por quê? Porque a unidade de potência, pessoal, a unidade de potência é o watt. E o watt é 1 joule por segundo. É joule por segundo. Watt é joule por segundo. Tá certo? Eu vou ter essa relação de joule, de energia, em joule por segundo. Então, para eu descobrir a minha potência em watts, a minha energia tem que estar em joules e o meu tempo em segundos. Por isso que eu precisei transformar isso aqui tudo para segundos. Beleza? E aí ficou tranquilo que é só fazer essa continha aqui, né? Cancela um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui com um zero aqui. Ficou 8 vezes 100. Então, a minha potência térmica da minha fonte vai dar o quê? Por que é calorias? Não é watts ainda. Porque eu estou usando aqui, ó, o calor específico. O calor específico ele não está medido em calorias por grama grau Celsius. Então vai ser calorias por segundo. Por que deu calorias? Porque eu usei, ó, calor específico em calorias. Eu não transformei para joules. Beleza? Só por esse motivozinho aí. Tá bom?